vocês isso. O Natal, o que o Natal é para mim? Pergunta aí, saia do seu lugar e pergunta para ela. Pergunta para ela, qual é o significado do Natal para você? O que significa o Natal para você? Diga para ela em poucas palavras, o que é o Natal? O que o Natal representa para você? Amém? Aproveita, cumprimenta a pessoa, diga como que ela está linda. Fala, hoje eu quis vir vestido para Jesus. Como o pastor falou, nós vamos antecipar antes de vocês sentarem, nós vamos ler o versículo tema. Neto, por favor, dá uma paradinha, porque tá confundindo aqui minha mente. É o retorno que tá aqui, tá ruim, e isso aqui não é que eu quero que você pare, não. É porque agora eu não estou conseguindo me concentrar. Vamos lá. O tema dessa noite, diga pro seu irmão aí, assim, o Natal pra mim é... tá muito alto o retorno aqui pra mim, muito. Isso. O Natal pra mim é... E quando o Senhor Jesus me deu essa mensagem, quando eu sabia que eu precisava passar uma mensagem de Jesus para vocês nessa noite tão especial, que é, né, culturalmente, é o aniversário de Jesus, é o nascimento de Jesus, culturalmente, né, a gente sabe que Jesus não nasceu no mês de dezembro, e a palavra que veio forte no meu coração, tá muito, pode tirar esse retorno aqui, por favor, pode deixar sem nada. A palavra que veio forte para mim, que nós vamos dizer juntos aqui, que é o tema dessa noite, o que o Natal para mim é, vamos juntos, o Natal para mim é... João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém? Esse é o verdadeiro significado do Natal. Pode sentar. Para muitas pessoas diferentes, né? O Natal ele pode ter significados diferentes. Amém? Amém ou não amém? Vocês vão me ajudar a pregar, amém? Então, o Natal ele pode significar muitas coisas para muitas pessoas diferentes. Pode ser um tempo de comprar e gastar. Verdade? Eu estou falando a verdade ou estou falando mentira, gente? Verdade. Para uns pode ser um tempo de gastar todo o seu dinheirinho lá e gastos. Aí eu quero dar uma ideia para vocês. Todo o dinheirinho que veio do pastor e meu do 13º, sabe o que eu faço? Eu guardo tudinho no mês de dezembro para gastar tudo em janeiro. Por quê? Porque está tudo baratinho, né? Então, esse consumismo, ele precisa sair de dentro de nós. Ele precisa sair daqueles que conhecem a Jesus. É um tempo de beber e farrear? Sim, para uns é um tempo de beber e farrear? Sim, né? Tem muitas pessoas aí que esperam esse tempo, né? E até em família e faz o que querem, bebe e tal. É um tempo de viajar, entretenimento, amém? A gente pode viajar, a gente pode sair por aí. É um tempo de dar e receber presentes, amém? Sim? Sim ou não? Sim, né? Nós, como conhecemos Jesus, a gente pode dar presente todos os anos, né? Todo mês, se você quiser me dar um presente, glória a Deus. Né? Gente que gosta de presentear, a gente não precisa esperar só o Natal para fazer tudo isso. E aí gasta o que tem e o que não tem. É tempo de reunir a família, sim ou não? Sim, tem famílias que, muitas famílias só se reúnem no Natal, né? Que aí vem o espírito natalino, né? O espírito da comunhão, o espírito de... Mas nós conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal para mim? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho.
E tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses montes de significados do que pode ser um Natal para as pessoas, né? Pode ser pessoa de dentro da igreja que não conhece Jesus, pode ser de tudo isso, né? Mas isso se chama festividades. Diga, festividades. Festividades. A gente pode festejar o Natal, a gente menos beber e farrear, amém? A gente pode beber muita água e muito suco. Nem refrigerante, gente. Começa a pensar aí o quanto que o refrigerante pode fazer mal para a sua vida. E a gente pode fazer isso tudo, mas a gente tem que entender que isso não é o verdadeiro sentido do Natal. Isso é festividades, né? O Natal para mim é João 3,16. Eu separei 2 imagens, tá ok, Mariana? Esqueci, pode pôr aí, ó, pra gente descontrair um pouquinho. Tem 2 figurinhas aqui, 2 imagens que eu vi hoje mesmo. Pode pôr. Olha ali, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Quem está conseguindo ver, ó, é um senhorzinho lá com um monte de... Vocês conseguem ver essa imagem? Consegue? Eu vou ler para vocês. Aí ele diz assim, ó, você chora porque não tem um iPhone e ele chora porque não tem comida para dar para sua família. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem. Quando eu vi isso ali, eu falei assim, Senhor, o Natal para mim é gratidão. Porque isso é normal acontecer, sim ou não? Muitas famílias se endividam porque querem ter um iPhone ou outro, né? Aqui foi o exemplo do iPhone. Mas tanta gente precisando de ajuda e a gente só consegue muitas vezes enxergar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Eu falei assim, Senhor, isso é uma expressão exata do Natal, né? A gente querendo aí gastar dinheiro do que não tem e muita gente assim, ó, necessitado. Cadê a outra? Aí vamos lá, ó. Esta é a estação, né? Nós estamos vivendo, o mundo vive essa estação em dezembro, né? Mas qual é o motivo? Este é o motivo. O Natal para mim é João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o verdadeiro motivo, a verdadeira celebração, né, não é uma estação, é Jesus. Amém? Amém? E agora o verdadeiro para a gente entender, né, nós vamos entender mais um pouquinho sobre Jesus. Nessa semana eu fui fazendo um estudo da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Será que algum dia você já parou para pensar, gastar tempo da sua vida em conhecer Jesus? Não precisa me responder. Porque muitas vezes a gente passa por tantas dificuldades na nossa vida, a gente passa por tantos problemas, porque a gente não conhece quem? Jesus. A gente não conhece. Oséias 4. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Oséias diz assim, Oséias 4:6, diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? E esse versículo é muito revelador, porque quem não conhece Jesus vive uma vida, vive um Natal, vive o seu dia a dia cheio de conflitos com o seu próprio eu, com as suas próprias vontades. Né? Teve umas semanas atrás, né, que eu passei umas dificuldadezinhas bobeiras com o meu esposo, coisas bobas. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso te conhecer mais, porque se eu te conhecesse mais, eu não ficaria chateada por essa situação tão bobinha. Aí o Senhor veio com toda a força, Deuteronômio 6:5. Ame ao Senhor. Você pode abrir aí na sua... Está lá no início da Bíblia. Esse é um versículo chave. Diga para o seu irmão, é um versículo chave. Quem já achou, diga amém. Amém? Ame ao Senhor. Quem achou, me ajuda aí, vamos lá. Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu... Por que de todo o coração? Porque o coração é enganoso. O
Nosso coração é cheio do nosso querer, das nossas vontades. A Bíblia diz que no coração há muitos males. Olha o que diz aqui, ó. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas emoções, de todas as suas vontades, com todo o seu entendimento, diz a palavra que está na nossa alma, e com todas as suas forças. Por que ele termina dizendo com todas as suas forças? Porque se você não se esforçar para conhecer o Senhor, se você não se esforçar para amar o Senhor, a sua vida não vai mudar. Diga para o seu irmão assim, se esforce para conhecer o Senhor. E quando eu estava passando pelas dificuldades, que é normal de cada um, né? Principalmente no casamento, nos relacionamentos, pai, filho, mãe, tudo, né? Com as pessoas, nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós esperamos demais das pessoas. E muitas vezes a gente se frustra. E aí o Senhor veio, o Espírito Santo veio. Me ame, me conheça. Saiba quem eu sou. Saiba que eu nunca vou te frustrar. Sabe que o meu relacionamento com você é eterno, não é passageiro. O seu relacionamento com o seu marido, com a pessoa que está aí do seu lado, com o filho, com seus filhos, com o seu relacionamento social, diga, é passageiro. Mas o teu relacionamento com Jesus é eterno. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que esse é o verdadeiro sentido da nossa vida aqui na terra. Conhecer o Senhor todos os dias, em todos os momentos, se esforçar. Tá difícil, tá numa tribulação. O que você tem que fazer? Conhecer o Senhor, amar o Senhor com todo o seu coração. Diga coração, alma e força. E força, eu tenho que me esforçar, porque senão é muito mais fácil eu conhecer outras coisas, gastar meu tempo com outras coisas do que com o Senhor. Amém? Então, o verdadeiro significado do Natal, para mim, é João 3,16. É um tempo de lembrar. Diga, Natal para mim é um tempo de lembrar. Lembrar do que o Senhor fez por nós. Lembrar do que Ele nos amou tanto e deu o seu Filho único. E ninguém faria isso por você. Você pode pedir o maior presente que for. Você pode desejar o iPhone que for. X não sei o que, não sei mais o que é. Eu não tenho muito conhecimento sobre iPhone, mas eu sei que é um anseio para muitas pessoas. Não é verdade? Sim ou não? Para mim não é. Mas na maioria dos brasileiros pode ser. Então, o maior anseio é lembrar que o maior presente que eu possa receber no Natal e que eu ganho todos os dias é a vida eterna. É o que Jesus fez por nós. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 1. Amém? Lucas 1. Diga para o seu irmão, tudo é passageiro. Tudo vai passar. Eu posso ter o melhor iPhone, daqui a 6 meses lançar outro. E aí eu vou querer o outro. Eu não sei por que Deus quer falar em iPhone aqui, porque desde essa imagem aqui de manhã, mas é só, gente, não, é só uma representação daquilo que às vezes a gente anseia muito. Pode ser um carro, pode ser qualquer coisa, mas hoje o Senhor vai falar através de um iPhone, amém? Lucas 1, 26. Queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos lembrar do nascimento de Jesus, da obra extraordinária que foi o nascimento de Jesus. Lucas 1, a partir do versículo 26. Amém? Podemos ir? Então vamos lá. Eu vou ler do 26 até o 38. Vamos, acompanha aí, porque nós temos que se lembrar do nascimento de Jesus. Ó. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Todo mundo sabe, né? Aleluia. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Aleluia.
Você é agraciado? Eu sou agraciada, porque o Senhor está comigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Perguntando Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também, olha que tremendo, Jesus nasceu de um milagre, uma intervenção divina, uma obra do Espírito Santo, e no meio dessa situação, começa a falar aqui, ó, a partir do versículo 36. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, e aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Aleluia! Olha só, pois nada é impossível para... Você pode repetir isso? Pois nada é impossível para Deus. Aleluia! Respondeu Maria, olha a resposta da Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O que nós entendemos aqui? Que de uma intervenção da obra do Espírito Santo, um milagre divino, que foi João Batista, o antecessor de Jesus, aquele que foi o abridor do caminho, como diz a profeta Cindy Jacobs, né? Ela diz que João Batista foi o abridor do caminho. E quando eu escutei ela falar isso, eu nunca mais me esqueci. João Batista abriu o caminho para que Jesus pudesse vir nos salvar, nos dar esse presente de glória. E a impossibilidade, aquilo que o mundo acha impossível, o raciocínio e a lógica humana teve que ser vencido por uma situação chamada obediência. E quando nós nos lembramos que Jesus foi o obediente ao ponto de morte de cruz, será que o Natal pode ter mais força para nós do que o nascimento do Filho de Deus? Amém? O nascimento de Jesus foi o cumprimento de um plano eterno. Diga para o seu irmão: tudo é passageiro, mas Jesus é eterno. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nós pudéssemos usufruir da sua riqueza. Qual o presente maior? Quem poderia te dar essa maior riqueza? Seu pai, sua mãe, seu marido, seus filhos? Não. Aquele que se chama Jesus, o eterno, aquele que foi concebido de uma virgem por uma obra do Espírito Santo. Um milagre sobre as nossas vidas, e por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que nós podemos contemplar esse grande presente que é o Filho de Deus. E a vida de Jesus passava por todos os ensinamentos que Jesus dava para todas as pessoas. Mateus 4:23, se você não quiser abrir agora, quiser anotar, que eu vou citar alguns versículos para a gente ganhar um tempinho mais de tempo. Mateus 4:26. É um tempo de lembrar. Em Mateus 4:26, é um tempo de lembrar. 4:23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o ministério de Jesus, o tempo que Jesus gastou aqui na terra para nos salvar, para nos levar à eternidade, nos dar esse maior presente, foi ensinando. Diga para o seu irmão: Jesus ensinava as pessoas. As 3 áreas do ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. Mas o que ele mais fazia era ensinar o caminho para a vida
eterna. Então, o Natal, para mim, é um tempo de lembrar o nascimento de Jesus. É um tempo de lembrar os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou nas sinagogas, as universidades religiosas daquela época. Jesus foi mestre dos mestres, o mensageiro e a mensagem, o profeta e a profecia, o professor e o conteúdo do seu ensino. O evangelho do reino é a mensagem da graça que chama o homem ao arrependimento e promete-lhe remissão de pecados. Quando a gente começa a entender o que Jesus fez aqui na terra, o que Jesus ensinou aqui na terra, a gente quer copiar Jesus também, amém? A gente quer ensinar também, a gente quer levar as pessoas a entender o verdadeiro significado do Natal. O Natal, para mim, é um tempo de lembrar. Lembrar do quê? Nascimento de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos seus milagres. Jesus fazia milagres, sim ou não? Sim, Jesus fazia muitos milagres. Mateus 8:27, anota só aí, Mateus 8:27. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Qual é o seu nome? Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, transcendente. Cegos viram, amém? Aleijados andaram, surdos ouviram, mudos falaram, os leprosos foram purificados, e os cativos foram libertos, e os mortos ressuscitaram. Qual é o seu nome? E as pessoas perguntavam, o seu nome é? Quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Qual é o seu nome? Jesus. Ele perdoa, diga, Jesus perdoa, liberta, restaura e salva, porque para Ele não há impossíveis. O que a gente leu em Lucas 1:37? Pois nada é impossível para Deus. E é tempo de lembrar do seu nascimento, seus ensinamentos, seus milagres, as suas profecias. Jesus era um profeta. João, vamos abrir aqui no Jesus, diga para o seu irmão, Jesus é o eu sou. É um dos evangelhos mais fortes que nós temos que conhecer. Quando eu aceitei a Jesus, eu estudei o evangelho de João. O evangelho de João 8:58 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra quando Deus se revelou a Moisés e disse para ele: Moisés, eu sou o eu sou. Quem se lembra aí? Amém? Então, antes da gente pensar em existir, ele já era o eu sou. E a gente tem essa prova. João seleciona 7 declarações de Jesus apresentando-se como grande eu sou. E isso é demais, diga, isso é demais. Olha só, em João 6:35, só anota, não dá para você abrir tudo. João 6:35 diz assim: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de Cristo nunca morrerá eternamente. Pelo contrário, tem a vida eterna. Esse é um tempo de lembrar da vida eterna. Olha que diz João 8:12: eu sou a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Quem o segue não andará em trevas. Olha João 10:9, eu sou a porta. Jesus é a porta da salvação, da libertação e da provisão. Quem entra por essa porta é salvo. Aleluia. João 10:11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Aleluia. Isso são todos, é Jesus. É o que a gente tem que lembrar todos os dias. João 11:25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus venceu a morte, arrancou o seu aguilhão da vida eterna ao que neles creem. Vocês têm noção do que Jesus fez por nós? Ele morreu a morte. Ele morreu com o seu corpo, com a sua vinda aqui na terra. Ele morreu a morte que era para mim e para você. Diga para o seu irmão, Jesus
morreu a sua morte. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode dizer isso para ele. Não há condenação para você. Jesus morreu a sua morte, a minha morte. E através da ressurreição, ele ressuscitou e venceu a morte. Quem pode te dar um presente maior do que esse? Diz para mim. Quem pode te dar todos os dias uma revelação maior do que essa? Do que venceu a morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas nós fomos sarados. Ele é um Senhor que te sara, Ele é um Senhor que te cura. Sabe, muitas vezes nós somos aprisionados por uma mentira que se chama enfermidade. Porque ela já foi destruída lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Porque quando você pega essa revelação do eu sou, ele venceu, ele é a ressurreição e a vida. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para os nossos pés, é a verdade para a nossa mente, é a vida para a nossa alma. Aleluia, nós fomos em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Enxertados neles, nós fomos enxertados neles e recebemos dele a vida eterna e devemos produzir muitos frutos. É da vontade de Deus que você dê frutos. Diga para o seu irmão, é da vontade de Deus que você dê frutos. Eu estava buscando esses dias todos de Jesus, conhecer Jesus, e eu vi um profeta lá de Bogotá. Ele estava profetizando sobre o ano de 2019. E ele disse que é um ano que não vai ter mais estancamento. Sabe o que é estancamento? É esterilidade. O ano de 2019 vai ser um ano que acabou a sua esterilidade. Você vai dar muitos, muitos, muitos frutos na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, porque é a palavra de Deus para nós. Eu fui enxertado nessa videira, essa videira que se chama Jesus. Em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Que aquele que está enxertado nela tem que dar muitos frutos. Não pode ser estéril. Não existe esterilidade para aqueles que estão enxertados nessa videira, amém? Por isso que nós temos que lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós temos que conhecer a Jesus todos os dias. Antes de nós ansiarmos por um iPhone, por uma televisão, por uma Netflix, por uma série, por tudo, nós precisamos conhecer Jesus. Quem está entendendo? Jesus, então, o Natal para mim é um tempo de lembrar do seu nascimento, lembrar dos seus ensinamentos, dos milagres, da sua morte. Eu falei um pouquinho aqui da sua morte, e isso é muito forte, porque quando a gente recebe a revelação de Jesus, 1 Coríntios 15:3 diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Ele morreu no nosso lugar. Começa a pensar. Ele morreu em meu, no seu lugar, em nosso favor. Ele não morreu como um Marte, não morreu porque foi vítima do poder de Roma, não morreu porque Judas o traiu, Pedro negou, o Sinédrio o prendeu, nem porque Pilatos o sentenciou. Você consegue entender essa revelação? Ele não morreu porque alguém o traiu, porque ele se sentiu tão triste, tão decepcionado. Não, ele morreu por nós porque era a sua missão, a missão de nos dar a vida eterna. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor, e ele a si mesmo se deu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Consegue entender? Ele morreu a morte que estava destinada para nós, pecadores, sem esperança, sem nenhuma esperança nessa terra. Mas Deus do Natal para mim é João 3:16. Vamos dizer de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, me ajuda, gente, que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não, mas tem
Tem como eu desistir da vida com Jesus? Tem como eu pensar em outras coisas, ter outros sentimentos, fazer as minhas vontades quando eu consigo entender a revelação da cruz? Quando eu consigo entender que Maria, uma virgem, e uma virgem naquela época noiva, você imagina a condição de uma virgem naquela época, a infidelidade de uma noiva. Sabe o que acontecia? Ela era morta. E por uma ação divina, obra do Espírito Santo, o anjo veio, Gabriel, e preparou tudo para que essa promessa acontecesse para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode nos perdoar. Se você pensar em morrer sem Jesus, é destruição eterna. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer o Filho de Deus. Eu preciso entender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode me levar a Deus, a não ser Jesus. E por que Jesus é o único mediador? Porque Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio... Porque em Hebreus 1, no versículo 3, diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. É ou não é? É o verbo João 1, em João 1. Aqui, ó, eu quero dizer certinho, está na minha mente, mas João 1, 14, diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo que se fez carne. Muitos presentes que Jesus trouxe para nós. João 1,14 diz assim, olha, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a única coisa que nós não podemos perder nessa vida. Você pode perder tudo. Você pode ficar sem nada. Você pode ficar sem alimento. Você pode ficar sem casa. Você pode ficar sem marido, sem filho. Mas a única coisa que você não pode ficar é sem Jesus. Aleluia. E o Natal, para mim, é um tempo de lembrar do seu nascimento, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, das suas profecias, da sua morte e da sua ressurreição. Vamos lá, em 1 Coríntios 15, 20, diz assim, olha. 1 Coríntios 15, 20 diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Ou seja, o nosso Redentor, o nosso Salvador, a ressurreição e a vida, ressuscitou por nós. Ele derramou a sua alma na morte, mas a morte não pôde detê-lo. Ele matou a morte. Pega essa revelação aí, porque é muito forte. Ele matou a morte com a sua morte ao ressuscitar dentre os mortos e arrancou o aguilhão da sua morte ao triunfar sobre ela. Agora a morte não tem mais a última palavra. A sepultura não é o nosso último endereço. A morte foi tragada pela vitória e na consumação dos séculos será lançada no lago de fogo. E aqueles que creem em seu nome não precisam mais temer a morte. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar Jesus. Aplaudam a Jesus, porque Ele que fez isso por nós. Ele que fez isso por nós. Não existe outro, não existe Noel, não existe nada, nem ninguém que possa superar o amor de Deus por nós. O meu marido não pode suprir as minhas vontades. Meu filho não pode suprir as minhas vontades. Ele não pode, ninguém, nada nessa terra pode preencher o vazio que está no nosso coração, porque Ele já foi lá na cruz para preencher esse vazio. E se você chegou aqui nessa noite com esse vazio, eu te digo,
a ressurreição e a vida. O caminho, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veio nessa noite para suprir todas as suas necessidades. Ele veio para te livrar, para tirar todo o espírito de morte, porque eu amo essas declarações aqui de Paulo. Filipenses 1:21 diz aqui: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Você pode dizer isso comigo? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 2 Coríntios 5:8 diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:26, morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E nesse versículo, nesse capítulo, Paulo diz que ele estava em uma angústia, porque ele queria morrer o seu corpo para viver com Cristo. Mas ele sabia que ele tinha que ficar aqui para cumprir o seu chamado. Isso é demais, você ansiar pela eternidade, por esse presente que Deus já nos deu. Apocalipse 4:13 diz que morrer é bem-aventurança, pois descansar das fadigas. Sabe todas as preocupações que a gente vive aqui na terra, os anseios, as necessidades, ai meu Deus, né? Tem horas que a gente só vive preocupado, ansiando, tantas coisas, mas quando a gente morre, é um descanso dessas fadigas, amém? Nós vamos viver com Jesus e nós precisamos amar a vida eterna. Nós precisamos desapegar das coisas desse mundo, como diz a palavra, e buscar a eternidade, buscar todos os dias a minha vida com Jesus, amém? Todos os dias, restaurar. O Natal para mim é um tempo de lembrar do seu nascimento, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, da sua profecia, da sua morte, da sua ressurreição. Agora vamos lá, um outro tempo, um tempo de amar. Não só um tempo de festividades. Amar, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas e o próximo como a si mesmo. Será que eu tenho amado as pessoas como eu amo a Jesus? Porque se eu amo a Jesus, eu vou amar o próximo, eu vou me amar e vou amar o próximo. Quando eu amo Jesus, eu vou tratar as pessoas da maneira que eu quero que elas me tratem. Está na Bíblia. Não faça aquilo para o próximo, aquilo que você quer que ele faça para você. Né? É tempo de amar, diga, um tempo de amar. Amar o Senhor sobre todas as coisas. As festividades é legal, mas se eu não conhecer Jesus, se eu não amar Jesus sobre todas as coisas, não tem sentido, diga, não tem sentido. Então, Natal para mim é um tempo de lembrar, é um tempo de amar, é um tempo de dar. Por quê? Porque Deus deu o seu único filho. Diga, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu. O amor não pode olhar com indiferenças. O amor não faz acepção de pessoas. O amor deve dar. Diga, o amor deve. Deus deu tudo de graça para nós. Ele deu o seu único filho para nós. E por que nós não vamos dar? Por que nós não vamos seguir o exemplo que ele nos deu? Então, o Natal para mim é um tempo de lembrar. Lembrar de quê? Do nascimento, dos ensinamentos, dos milagres, das profecias. É um tempo de amar. Amar ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar sem ter interesse algum. Amar as diferenças. As pessoas são tão diferentes de nós. Olha para o seu marido, sua esposa, você é tão diferente de mim, mas tão diferente, mas eu te amo mesmo assim. Amar sobre todas as coisas, amém? Amar sobre as indiferenças, amar aquilo que te irrita nas pessoas, ame, dê amor para elas. O Natal para mim é um tempo de perdoar. Diga aí, Natal para mim é tempo de perdoar. O que a palavra diz em Mateus 6, 14, 15? Quem já sabe o que eu vou falar aqui? Mateus 6, 14, 15.
ajuda, pastor. A hora está passando. Mateus 6, 14 e 15. Diz assim, olha. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se eu não perdoo, não tenho o perdão de Deus. Isso não significa conhecer Jesus. Eu não conheço Jesus se eu não perdoar. Ah, pastora, mas eu tenho muita dificuldade de perdoar. Você não conhece a sua vida. É verdade, eu não conheço a sua vida e você também nem conhece a minha. Mas Jesus disse, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Quem não perdoa não é perdoado por Deus. Aí muitas vezes nós esperamos muitas coisas das pessoas e aí nós ficamos, com o lixo delas, com as ofensas delas. Perdoe, diga para o seu irmão, perdoe. Colossenses 3,13 diz o que é o tema da nossa igreja esse ano. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Perdoar é um mandamento, diga, perdoar é um mandamento. Da palavra, não é do mandamento da igreja, da pastora, do pastor. Perdoar é um mandamento da palavra de Deus. Não é um sentimento, nem depende de nossa vontade ou emoção. Perdoar é uma ordem de Deus. Diga amém. Vamos lá. Gente, estamos encerrando já. O Natal para mim, vamos ver se vocês estão bem ligadinhos. Natal para mim é um tempo de lembrar. Lembrar de quê? De quem é Jesus. Seu nascimento, dos seus milagres, suas profecias. É um tempo de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Faça para o próximo aquilo que você quer que ele faça por você. Diga para o seu irmão. Fala para o seu marido aí. Faça para mim aquilo que Deus quer, que você quer que eu faça para você. Uau! Esposa e marido gostaram aí? Fala, então repete aí. Ô marido, olha aqui, pastor Pablo. Faça para mim aquilo que você quer que eu faça para você. É a palavra. É bom ou não é, gente? Use a palavra no seu casamento. Use a palavra com seus filhos. Use a palavra, conheça o Senhor. Tudo vai mudar na sua vida, amém? Se você conhecer o Senhor, viver com Ele, amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, a sua vida não pode ser a mesma. E se for a mesma, você pode vir falar comigo. Porque aí eu vou te mostrar por que a sua vida não mudou. Amém? Porque eu sei porque a minha vida ainda não mudou em certas áreas. Porque eu preciso conhecer mais do Senhor. Amém? Então é um tempo de dar. Deus deu o seu Filho unigênito. É um tempo de perdoar. É um tempo de resgatar. Diga, é um tempo de resgatar. É um tempo para que todo aquele que nele crê, vamos dizer comigo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode perder tudo, não perca a vida eterna. Porque a maior tristeza é você ir num velório de uma pessoa que não tem Jesus. E você olhar ela no caixão e ver que tudo que estava ali, todo o iPhone que aquela pessoa desejava, acabou. Passageiro, diga, tudo é passageiro. Mas morrer com Jesus é lucro. Morrer com Jesus é esperança eterna, é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Deus nos resgatou por seu amor e misericórdia. Ele nos salvou de perecer. Sim, Jesus fez tudo isso por nós. E o desejo, você sabe qual é o maior desejo de Deus? O maior desejo de Deus é que a gente seja salvo. O maior desejo de Deus é nos dar a vida eterna. E muitas vezes a gente desperdiça a vida eterna por coisas passageiras. Vale a pena? Vale não. Ninguém é dono de ninguém aqui nessa terra. Ninguém é dono de nada. Um iPhone não vai me levar à eternidade. Um carro do ano, uma roupa nova. É tantas vezes, tantos anseios que a gente deixa Jesus de lado. O que é o Natal para você, meu irmão? João 3. Por
que Deus deu, amou, se humilhou. Ele quer resgatar a sua alegria nessa noite, amém? Você pode ter chegado aqui triste, abatido, mas Ele é a alegria eterna de todos os dias. Ele é a graça imerecida. Ele é a liberação de perdão. Ele é a alegria. Ele é tudo que podemos ter. Ele é tudo em nós. Diga, Ele é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Antes dos seus medos, vou confessar para você, um dos maiores medos que eu tenho e luto com isso é que o pastor morra primeiro do que eu. E eu fico falando, você não vai morrer primeiro do que eu, você não vai me deixar sozinha aqui. Não, você é meu protetor, né? Você vai me ajudar. Não, nós vamos morrer quando Deus quiser. Pode subir, né? Nós vamos morrer quando Deus quiser. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Mesmo que eu tivesse 10 filhos, todos eles vão viver a sua vida, só vai ficar eu e você. Você não pode me deixar. Mas isso é o quê? É a nossa carne, a gente já quer sofrer lá na frente. Mas não, nós temos Jesus. Jesus está com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu posso perder tudo, até meu marido. Mas eu só não posso perder Jesus, a vida eterna. Eu não posso perder. Então, o Natal para mim é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Natal é a verdade gloriosa de que o sol da justiça, o nosso sol da justiça já raiou. E com ele veio a nossa eterna e gloriosa salvação. O Natal é a boa notícia que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos ficar de pé. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, é o fim, é o Senhor do universo. Jesus voltará pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente e vitoriosamente. Aleluia! Ele virá. Haverá novos céus e nova terra. Ele será a luz para os remidos e trevas para os ímpios. Enxugará os nossos olhos de toda lágrima. Nunca mais seremos golpeados pela dor. Então estaremos sempre com o Senhor e com Ele reinaremos. Aleluia! Você não pode sair daqui nessa noite sem Jesus. Você não pode sair daqui dessa noite sem a vida eterna. Você não pode sair daqui nessa noite sem receber o seu único presente, o seu maior presente de toda a sua eternidade, porque tudo é passageiro, mas Jesus não. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e está aqui no nosso meio, nos ensinando a cada dia. Vamos adorar o Senhor. E no meio desse louvor, se você está aqui, veio visitar a Somos Um, se você veio se reconciliar, se você não conhece e quer ganhar seu maior presente de Natal, não vem por Papai Noel, vem por Deus, vem por Jesus. Aqui nessa noite, receba-o como seu único e suficiente, seu único e suficiente Salvador. Ele que vai preencher todos os anseios da sua vida. Ele que sara tuas dores, Ele que cura. Eu sou o Senhor que te sara, que te cura, que te livra, que já morreu por você naquela cruz, onde todas as angústias, Jesus viveu todas as angústias, todas as enfermidades, foi para o corpo de Jesus, e nós somos livres para adorar o Senhor, amém? Livre, por isso adora o Senhor com todo o seu coração nessa hora, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, não tenha vergonha. Louve com todo o seu conhecimento da palavra.
a Yeshua mais uma vez. Como o André aqui disse na ministração do louvor, o significado do nome de Jesus é a manifestação extrema de todos os nomes redentores de Jesus. Elohim, Jeová Shammah, Jeová Jireh, Shar Shalom. E por 7 vezes Jesus ele se identificou como eu sou. Eu queria repetir com vocês aqui e ser boca de Deus. Então repita comigo: eu sou o pão da vida. Uma das primeiras coisas que Jesus falou é: eu sou o pão da vida. Diga para o seu irmão: ele é a sua provisão. Diga: eu sou a luz do mundo. Diga: ele clareia tudo que está obscuro. Diga: eu sou a porta. Diga: ele abre portas para você. Diga: tudo que parecia fechado, Jesus abre portas para você. Diga: eu sou o bom pastor. Aleluia. Diga: ele cuida de você. Diga: ele é a ressurreição e a vida. Diga: tudo que estava morto está ressurgindo hoje. Diga: ele é o caminho, a verdade e a vida. Diga: ele é a direção. Ele acaba com a mentira. Diga: o salário do pecado, que é a morte, se transforma em vida. E declare: eu sou a videira verdadeira. A Bíblia fala que aquele que está ligado nele, com certeza dará fruto. E fruto que permanece. Coloque as 2 mãos no seu coração e declare: Senhor Jesus, diga: meu pão da vida, minha porta, minha ressurreição, meu bom pastor, minha videira verdadeira, meu caminho, minha verdade, minha vida, minha luz. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, glória e louvor. Nesse dia que